Bom dia, crianças. Vamos para a nossa aula da semana 4 de Geografia. Na semana 3 nós falamos de profissões, das diversas profissões. E hoje, na semana 4, a gente vai falar sobre um assunto específico que envolve também uma profissão. A gente vai estar falando da mineração. E o que é mineração? Mineradoras do Brasil. Mineração é o ato de extrair da natureza substâncias minerais, como o ferro, o manganês, a bauxita, o cobre, o ouro, entre outros. Nós, desde semana retrasada, nós estamos estudando um pouquinho sobre o nosso estado, sobre Minas Gerais. E vocês viram, até no vídeo que a tia mandou para vocês, que até o nome do nosso estado, Minas Gerais, surgiu porque no nosso estado tinha muitas minas, e eram minas que se extraíam vários tipos de minerais. Então, eram diversos tipos de minerais. Então, como tinha muitas minas, ficou Minas e Gerais porque eram várias substâncias. Então, eram substâncias gerais, não era só um tipo de substância, Então, daí surgiu o nome do nosso estado, Minas Gerais. E a mineração, ela é o quê? É extrair, tirar do solo, tirar da natureza essas substâncias. O nosso estado ficou muito famoso por causa do ouro, Porque é um mineral caro, muito valioso, usado para fazer muitas coisas, então ficou muito famoso por causa do ouro. Mas o nosso estado também tem outras substâncias, tem outros minerais que são extraídos pelas mineradoras. As mineradoras são as empresas que são responsáveis por fazer esse tipo de trabalho, por fazer a extração dessas substâncias minerais da natureza. Aqui, nós temos um exemplo dessa substância: o cobre, o ferro, o ouro, o feldspato, o alumínio, o estanho. Só que não dá pra gente identificar muito bem, porque a nossa imagem é preta e branca. Mas se vocês pesquisarem aí, vocês vão encontrar, essas substâncias aqui no colorido para vocês de fato conhecerem como é cada uma delas. E com cada uma dessas substâncias aqui, a gente faz um tipo de coisa. Por exemplo, cobre. Os fios são feitos de cobre. Tem tachos, que é um tipo de panela feita de cobre. O ferro que é usado para fazer os terraços, que é usado para fazer mesa, para fazer janela, para fazer porta, para fazer portão e tantas outras coisas. O ouro, que é muito utilizado nas joias, O alumínio, que faz as nossas panelas, que também fazem janelas, fazem portas. Então, tem muitas utilizações. O estanho e o feldspato, a tia agora não lembra para quê que utiliza, mas também tem as suas funções. Vamos fazer a leitura do nosso texto. A partir da extração, os minérios são vendidos para as indústrias que os aproveitam para produzirem alguns produtos que vemos no nosso dia a dia. Por exemplo, na sala de aula existem alguns objetos feitos de ferro. Então, ao chegar na sala de aula, este objeto passou por várias etapas e a primeira dela foi a extração da natureza, que chamamos de mineração. Então, quando a gente chega na nossa sala, nós temos lá, não mais hoje em dia, porque hoje em dia as nossas mesas não são mais de ferro, mas antigamente as primeiras mesas que tinham na sala de aula eram mesas e cadeiras que eram feitas de ferro. Então, até essa mesa, essa cadeira chegar na escola, elas passaram por todo um processo de produção e começou lá na extração do minério, na extração do minério, que
foi quando o ferro foi tirado lá da natureza, aí depois ele foi para uma indústria, que ele foi transformado, ele foi derretido, que ele foi moldado e virou a mesa e a cadeira. Então teve todo um processo de produção, né, até ele se transformar no móvel que a gente conhece. Hoje no Brasil, o ferro é muito utilizado para a construção de inúmeros objetos. Seria possível um grupo de 100 pessoas com uma pá cavar o solo e retirar todo o ferro necessário para as indústrias? Por isso existem as mineradoras que se responsabilizam por todo esse trabalho. Já pensou as pessoas com a pá lá no chão, cavando, para conseguir tirar o ferro? Daria muito trabalho, seria muito cansativo, não iria conseguir a quantidade necessária com facilidade. Então, por isso, existe essa profissão, né, que trabalha diretamente para fazer esse serviço. E com isso tem as empresas que se responsabilizam por fazer. Nós temos empresas que fazem carros, nós temos empresas que trabalham com construções. Então, tem empresas para vários tipos de funções. E aqui também nós temos a mineradora, que a função dela é essa, é fazer a extração dos minerais da natureza. A mineração representa uma das atividades econômicas e industriais que contribui de forma significativa para o desenvolvimento socioeconômico do país. A exploração de recursos minerais no Brasil está ligada com a sua própria história, desde o seu período de ocupação em busca pelo ouro no interior do país. Então, desde que os portugueses chegaram aqui no nosso país, que eles acharam o Brasil e vieram para cá, já se começou esse processo de extração de minério. Então, isso é uma coisa muito comum no nosso país. Já vem desde que o Brasil começou a existir. O Brasil é considerado um dos países com maior potencial mineral no mundo, produzindo aproximadamente 70 substâncias minerais. 21 dos grupos de materiais são metálicos e 45 não metálicos e 4 dos energéticos. Segundo o Departamento Nacional de Produção Mineral, trata-se de uma atividade bastante diversificada. Também, de acordo com o departamento, estão localizados no Brasil cerca de 3.354 minas, sendo 159 de grande porte. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Mineração, que é o INBRAM, há no país mais de 8 empresas mineradoras distribuídas entre as regiões. Veja a seguir onde há a maior concentração dessas empresas. Então, aqui nós temos um gráfico que está mostrando para a gente aonde ficam essas empresas. No norte tem um pouquinho, no nordeste mais um pouquinho, no centro-oeste mais um pouquinho, no sudeste é a maior parte delas e no sul tem mais um pouco. Então, a nossa região é a região que mais tem mineradoras no nosso país. E a maior parte delas estão aqui no nosso estado de Minas Gerais. Depois de analisarmos o gráfico, nós vamos responder a pergunta. De acordo com o texto, o que é mineração? Então, lá no texto está falando para a gente o que é mineração. Vocês vão lá ver o que significa e escreva aqui. Número 2. Observe o gráfico e responda em qual região brasileira se concentra o maior número de companhias mineradoras do Brasil. Então, vocês vão olhar esse gráfico aqui e ver qual é a região que mais tem mineradoras. Eu já dei essa resposta para vocês, né? Número 3. Veja os principais impactos ambientais no Brasil provocados pela mineração, de acordo com cada minério, segundo o Ministério do Meio Ambiente. Então, a mineração ela é importante, né? É um trabalho importante, é algo que a gente precisa, porque nós precisamos desses minerais, dessas substâncias, né? Para fazer outras coisas, fazer objeto, fazer outras coisas que vão nos servir no dia a dia.
Mas também a mineração traz prejuízos. Prejuízos para o ambiente, né? Prejuízos às vezes para a sociedade. Então esse quadro aqui vai estar mostrando para gente alguns desses prejuízos. Então aqui nós temos o tipo do minério e aqui qual é o impacto ambiental. Então o ferro, quais são o impacto, o que pode acontecer com o ambiente por causa da extração do ferro? As regiões de extração de ferro possuem barragens, que são áreas de contenção de resíduos minerais, antigas, podendo ser rompidas e gerar a perda de vidas e a degradação do ambiente, principalmente dos córregos, ribeirões e rios. Ou seja, nesses lugares que fazem a extração de ferro vão ter essas barragens. Vamos pensar na barragem como se fosse, igual a gente conhece os açudes, os lagos. Vamos imaginar que seja isso. E ali vão ficar os restos dessa mineração que não serve. A parte que eles fizeram a limpeza e que não vai ser usada. Então tudo vai indo para aquela barragem ali, para aquele lugar ali. Só que essas barragens são construções antigas. Então elas já estão muito velhas, às vezes elas não têm nenhuma manutenção direito. E pode acontecer o quê? Dela se romper, ou seja, dela abrir, dela rachar. E se isso acontece, o que vai acontecer? Todo aquele rejeito que está ali, aquela sujeira, aquela água, aquela lama, vai vazar. E o que tiver pela frente, ela vai destruindo. Então, se tiver casas, vai destruir, se tiver animais, vai matar, sem contar o tanto que vai prejudicar o solo. Porque os minerais, eles são bons, eles vêm do solo, mas as substâncias que é utilizada na extração deles faz mal para o solo. Então, se atingir rios, né, rios, ribeirões, essas coisas assim, tudo vai estar sendo prejudicado. O ouro. O uso inadequado do mercúrio na fase de concentração do ouro, rejeitos ricos em arsênio, emissão de mercúrio na queima da amálgama. Então aqui, para extrair o ouro, para conseguir o ouro, também são feitos vários processos. E tudo que é utilizado também pode fazer mal ao ambiente. O carvão mineral faz a contaminação dos recursos hídricos, tanto das águas superficiais quanto das águas subterrâneas. Então, tanto contamina a água superficial, por exemplo, são as águas que a gente vê, né, nos rios, nos lagos, como contamina a água que está abaixo do solo também. E o zinco, que tem a barragem de contenção de rejeitos em péssimo estado de conservação. Então, o zinco também tem barragem, assim como tem no ferro. O Brasil vivenciou nos últimos anos 2 grandes crimes ambientais no estado de Minas Gerais. A empresa Vale teve 2 de suas diversas barragens de rejeitos rompidas, causando um enorme problema ambiental, mortes e perdas da biodiversidade da área afetada. 2 cidades mineiras, Mariana e Brumadinho, vivem atualmente uma situação drástica devido ao rompimento das barragens. Rios foram poluídos, solos contaminados, parte da população perdeu suas casas e houve também diversas mortes de pessoas e animais. Acredito que vocês devem ter visto, né, reportagem na televisão falando sobre isso, porque elas ficaram sendo passadas durante vários dias. Na cidade de Mariana, que nós já estudamos, né, falando sobre o PET 300, nós falamos de Mariana, porque Mariana faz parte das cidades históricas de Minas. Brumadinho também tem a sua história. Em Brumadinho tem um importante instituto de pesquisa e ele é um museu também, que nós vimos no vídeo que a tia mandou. No início dessa semana a tia mandou um vídeo para vocês também falando de Minas e também falou desse local lá em Brumadinho. Então são 2 cidades importantes para Minas,
Mariana faz parte, né, das cidades turísticas e também é cidade com minas. Então, por isso, né, tinha essa barragem lá. E nas duas cidades, essa barragem se rompeu. É o que fala aqui, ó, dessa barragem de ferro. Eram barragens que ficavam os rejeitos, tudo aquilo que não, né, que não foi utilizado, que não precisava, foi sendo acumulado lá. Só que são barragens antigas. Elas foram rachando, e chegou o tempo que elas não aguentaram e se romperam. E se vocês assistiram essas reportagens, vocês viram o tanto de lama que foi descendo e tudo que tinha pelo caminho foi sendo arrastado, porque a força daquela lama é muito grande, porque é uma quantidade muito grande. Então carregou carros, derrubou casas, arrancou árvores, matou animais e infelizmente matou muitas pessoas. Por quê? Porque ninguém estava esperando que aquilo fosse acontecer. Então as pessoas estavam lá trabalhando normalmente, tendo a sua vida normalmente, quando de repente veio aquele monte de lama e pegou todo mundo desprevenido. Então, com isso, muitas pessoas infelizmente acabaram morrendo. Então, infelizmente, né, foram dois acontecimentos que não foram nem um pouco agradáveis, né? Porque destruiu parte dessas cidades, matou muitas pessoas, né? Muitas pessoas perderam suas casas, seus carros, perderam tudo que tinha. E sem contar também que a biodiversidade foi prejudicada, ou seja, o ambiente. Poluiu os rios, poluiu o solo, muitos animais morreram. Então foram prejuízos incontáveis. E infelizmente isso pode acontecer também com outras barragens, porque ainda existem várias outras e todas elas também corre-se esse risco de algum dia, devido ao tempo, né, de construções dela, por elas serem muito velhas, corre-se o risco de em algum momento também acontecer a mesma coisa. Então vamos às nossas perguntinhas. Quais são as duas cidades mineiras que viveram essa tragédia ambiental? Então tá aqui no texto, né? Em qual impacto ambiental, de acordo com a tabela acima, essas tragédias se encaixam? Então, essa tragédia de Mariana e Brumadinho, isso que aconteceu, o rompimento das barragens, faz parte de qual desses impactos ambientais aqui? Vocês vão ver de qual que eles fazem parte e copiar a resposta aqui, tá bom? Então, essa é a semana 4 de Geografia.